Olá, meus amigos e queridos irmãos estudantes aqui da FAEDUC. É com muita alegria que nós viemos com mais uma aula para vocês. Então, nós estamos aqui uma aula sobre administração eclesiástica e nós temos aqui alguns alunos presencial que vão participar no meio da aula, vão perguntar, vão questionar, terão liberdade de fazer as suas perguntas. E espero que você que receberá essa aula também se enriqueça com o conhecimento da Palavra de Deus. Bom, meus amigos, estamos aí em mais uma aula, graças a Deus por essa oportunidade. Estudar a Palavra é uma dádiva, né? Estudar a Palavra de Deus é uma honra, é um privilégio que nós temos. E que bom que eu vejo vocês aqui, né, irmãos? Que cada um de vocês tem um nível de conhecimento bom, um nível de entendimento da palavra e com certeza estará enriquecendo mais o conhecimento dos irmãos. Então, administração eclesiástica. O que significa? O que é a administração eclesiástica? Qual a sua finalidade? Qual o seu objetivo? Qual a sua importância para o nosso conhecimento? Principalmente quem aqui temos obreiros, temos pastores. Qual que é a finalidade dessa área, né? Que muitas vezes dentro dos cursos básico, médio aí em teologia não entra muito, né? Ou entra algumas coisas que nós temos ali, como teologia ministerial entra, mas algumas outras partes talvez não abarque, né? Mas nós temos essa oportunidade de estudar. Então vamos lá? Então, para começar, nós temos que entender a definição da palavra. Então, administração, quando você ver essa palavra na Bíblia, ela vem do termo grego, no lugar ali, ó. Ela vem do termo grego oikonomia. Oikonomiam, oikonomias, oikonomia. Então, depende da construção, né? Ela vai aparecer dessas formas. Oikonomiam, oikonomias, que significa, qual que é? Gestão de assuntos domésticos, mordomia. Administração vem de oikonos, que quer dizer administração, especialmente uma economia. Então, nós não temos essa palavra no português, essa palavra que signifique diretamente administração de um lar, de uma propriedade. Nós temos uma palavra no português que é economia, que equivale a essa palavra oikonomia, certo? Então, economia seria a palavra que mais chega perto no nosso português do que é a mordomia, né? Então, quando você vê lá na Bíblia mordomo, quando você vê na Bíblia responsabilidade confiada, que nós vamos ver aqui alguns textos, é esta palavra que aparece lá no grego, tá certo? Que significa diretamente administração de uma propriedade, né? Administrar uma propriedade pode ser sua, pode ser alheia, sendo um servo, né? Sendo um servo, ele vai administrar, vai ser um mordomo. E Paulo se considera um mordomo das coisas de Deus, da obra de Deus, da pregação do Evangelho. Ele se considera um mordomo. Está lá em Colossenses 1:25, que ele falou, eu me tornei ministro, né? Ele se tornou ministro, diáconos. Tem gente que não gosta de ser diácono, né? Paulo diz, eu sou um diácono. Está lá, é um diácono que ele está administrando as obras de Deus. Olha lá, oikonomia, como eu falei, um mordomo, administrando a casa, propriamente uma mordomia. Então, mordomia cristã, alguns talvez já viram esse tema em livro, às vezes já apareceu dentro da escola dominical lá. Mordomia cristã é a área que estuda esta parte. Administração, ou seja, uma pessoa de negócios, que cuida dos negócios de uma outra, dos recursos. Temos parábolas na Bíblia assim, né? A parábola do mordomo que foi acusado injustamente, né, de ser falho na sua mordomia. As nossas epígrafes, né, a gente acha que as epígrafes é o título, mas às vezes a epígrafe não condiz com o texto.
Então lá está lá, mordomo infiel. Mas no texto está como assim, ó. Houve um mordomo que foi acusado de má administração com os bens do seu senhor, de estar esbanjando. Aí o que ele faz? Porque se ele fosse infiel, o senhor não elogiaria ele, né? Se ele fosse provadamente infiel, o senhor não tinha como elogiar. Mas o senhor elogiou, porque ele pensou assim, o que eu vou fazer? Trabalhar no pesado eu não consigo porque não tenho força. Talvez pode ser uma pessoa debilitada de saúde ou mais de idade. Pedir, implorar, ou seja, mendigar, eu tenho vergonha. O que eu vou fazer? Já sei. Vou chamar aqueles que devem, vou tirar, claro que a Bíblia não mostra isso, mas está implícito, vou tirar os juros. Porque um que devia 100 pagou 50, outro que devia 100 pagou 80. Está lá os exemplos, né? E com outros ele fez isso. E por que o Senhor elogiou e não o recriminou? Porque certamente estava com juros abusivos. Por isso que ele fala, para você fazer amigos com as riquezas da injustiça. Então quando você paga juros no negócio, isso é um preço injusto, né? Porque lá o lojista foi lá, comprou, colocou lá o lucro dele, mas colocou uma margem acima. Você está pagando um valor injustamente. Então, como tinha essa questão na antiguidade, né, de colocar juros muito alto, e até para os judeus tinha uma lei que proibia ele cobrar juros altíssimos. E provavelmente era isso que estava acontecendo ali. E aquele senhor disse, olha, ele fez uma coisa boa. Ele fez uma coisa interessante. Então, quando a gente vai ali para o original, às vezes parece, a gente prega, às vezes parece que quando alguém fala lá em original, os irmãos já ficam, tá se achando, né? Mas não é que o original, ele nos dá um leque muito maior de interpretação. Então, claro que você tem que simplificar o máximo para a igreja, porque a igreja não tem essa oportunidade, essa capacidade que você está tendo de estar num curso superior. Então, a gente tem que simplificar para a igreja, porque tem muita gente lá que não tem muito conhecimento, né? Foi privado de frequentar escolas por algum tempo, que era difícil, mas... Por que você está aqui? Porque Deus, Ele quer te dar a graça para ajudar essas pessoas a conhecer melhor as Escrituras. É por isso que estamos aqui, né? Esse é o principal objetivo, né? De nós aperfeiçoar o nosso conhecimento na Palavra de Deus. Olha lá, uma dispensa também pode se referir a um período especial, gerenciamento de tempo. Mas este não é o significado primário. Não é o significado próprio da palavra. Vai ser usado só em um contexto. Apenas um contexto nos dá a entender que esse termo, por isso que nas nossas Bíblias traduz esse termo algumas vezes como dispensação também. Certo? Aí, vamos voltar aqui. Aí criaram lá Darby, 1808, depois veio Scofield em 1908 também, 1800 e alguma coisa, o Darby, e o Scofield, 1908, ampliou o estudo que nós temos aí dentro do campo teológico, as 7 dispensações. Certo? Deixa eu ver se eu vou lembrar, né? Se eu não lembrar, você me ajuda. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Lembrei. Então essas são as 7 dispensações que iniciou lá com Darby e depois Scofield ampliou, escreveu até uma Bíblia, né? Onde ele expõe essa ideia. 1919... Clarence Clarkin, ele faz aquele mapa, né, o plano divino através da história, através dos séculos, ele que cria do nada. E daí no Brasil é introduzido por Lawrence Olson, acho, né, Lawrence alguma coisa assim. Eu vou ver lá e coloco para os irmãos, que publicou lá em 1949, mais ou menos, ele publicou no Brasil, e nós temos aí em livros, né, sobre isso, né, o plano divino através da história. Depois tem o Jimmy Finninday, que também colocou
na Bíblia dele esse mapa, né? Tem lá, quem tem a DEIC lá no final, não sei se de todas as edições, mas das primeiras edições, tinha lá um mapa do plano divino através dos séculos. E quem é crente há mais tempo, aí quem não lembra, né, daqueles quadros, né? Que vendiam, né, do plano divino através das... que alguns tinham, né? E a partir dali, aquilo ali era a fonte teológica deles, né? Então ajudou muito, né? Porque o desenho ajuda bastante. Então, secundariamente, dá para nós entendermos assim, por isso que criaram esse estudo. Mas, biblicamente, ó, teologia criada lá, desenvolvida por Darby, por Scofield. Agora, biblicamente, nós podemos afirmar que existem 3 dispensações. Paulo coloca isso daí em Efésios. Ele não coloca na ordem porque ele não está escrevendo um livro e desenvolvendo um tema. Ele está escrevendo uma carta para a igreja. E ele vai colocar, vou colocar na ordem aqui, ele vai colocar lá em 3:9 de Efésios. Efésios 3:9. Dispensação do mistério. Efésios 3:2. Dispensação da graça. Efésios 1:10. Dispensação da plenitude dos tempos. Que é um gerenciamento de Deus, e Deus age de uma forma para salvar o homem, para manifestar a sua vontade. Então a dispensação do mistério seria desde a eternidade até o nascimento de Cristo. Por que mistério? Porque Paulo traz essa tese que Cristo era o mistério que estava escondido em Deus. Paulo traz essa revelação. O próprio João depois vai escrever, só que João vai escrever muito depois de Paulo, e vai dizer que Cristo, no evangelho que traz o seu nome, ele vai dizer que Cristo estava oculto em Deus, estava no seio do Pai. Ninguém conheceu antes acerca do Filho, né, que é a imagem do Pai, que os anjos não conheceram esse mistério. Foi escondido dos anjos, porque os anjos não são oniscientes. Pode entrar aqui ali por trás da câmera. Os anjos não são oniscientes. Então foi um mistério que foi bem escondido para ser revelado no tempo oportuno. Paulo coloca isso, né? Paulo coloca que Cristo ele nasceu na plenitude dos tempos. O Apocalipse é uma revelação disso, é revelação de Jesus Cristo. Então, mas antes ele estava oculto. Ele se manifestou como o anjo do Senhor, que nós temos aí, é bem amplo esse estudo. O anjo do Senhor. Agora, a partir do momento que ele nasce, que Cristo nasce, muda a dispensação. E agora chamará, porque o Filho nasceu, a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, Paulo fala para Tito, né? Então, agora, nós estamos dispensação da graça, que ela vai encerrar no arrebatamento da igreja. Porque a partir do arrebatamento vai acontecer a plenitude dos tempos. Deus vai cumprir tudo o que falou para a igreja com o arrebatamento. Deus vai cumprir tudo o que falou acerca das nações. Deus vai cumprir tudo o que falou acerca da nação eleita, nação de Israel. Então, plenitude dos tempos. Vai cumprir todas as coisas. E o texto é lindo, porque o texto diz que em Cristo, quem está com a Bíblia aí, abra para a gente Efésios 1:10, que em Cristo vai convergir todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Então, plenitude dos tempos, ele vai reunir todas as coisas. Por isso que a Bíblia fala que é bodas do reino, né? Nós vamos participar das bodas do reino, porque ele vai deixar o reino todo completo. Certo, meus queridos? Então, secundariamente, dá para nós usar a palavra oikonomia como um gerenciamento de tempo. Pode ler. 1:10 de Efésios. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, a dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra.
Viu? Na plenitude dos tempos vai se reunir tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico, vai convergir tudo em Cristo. Então vai ser algo extraordinário, né? Nós estaremos lá. Amém? Então vamos ver aqui mais adiante oikonomia, oikonomias, oikonomeu, né? Vai aparecer assim. Essa palavra aparece nas escritas seculares, né? Lá o Xenofonte e Platão, eles colocam essa palavra como a gestão de uma família ou de um assunto doméstico, especificamente a gestão, supervisão, administração de uma propriedade de outros, gerente ou superintendente, mordomia. E aqui o texto de Lucas 16 é o texto do mordomo acusado de infidelidade, de esbanjar, de desperdiçar as riquezas do seu senhor. Portanto, a palavra é transferida por Paulo em sentido teocrático para o ofício, dever confiado a ele, o Senhor e Mestre, por Deus, Senhor e Mestre, de proclamar aos homens as bênçãos do Evangelho. Então, Paulo usa no sentido do quê? Que Deus conferiu a ele a oikonomia, a mordomia, o ser dispenseiro, certo? 9:17, não só anota, depois eu vou passar esse slide, todos estão lá no grupo, daquele grupo nosso, né, mais dos alunos. Então, se todos estão lá no grupo, se não tiver, a gente adiciona. Vou passar para vocês esses slides aí para você ter, mas se quiser fazer anotações aí, particular, fica à vontade. E temos ali o texto também de Colossenses que eu falei, né? Oikonomia tou teon, oikonomia tou teon, que eis, né, economia de Deus, que é o texto que ele usa, né? O ofício de administrador. Ele foi colocado na oikonomia, na administração, na mordomia de Deus no sentido das coisas de Deus, né? Lá, confiado por Deus. Universalmente, a administração, dispensação, que em um sentido teocrático é atribuída ao próprio Deus, provendo salvação ao homem. No sentido daquela questão da dispensação que nós comentamos, certo? Ali está a itinês, oikonomian, teou, ten, en, pistei, que fornecem matéria para disputas ao invés de conhecimento da dispensação das coisas pelo qual Deus... Esse aqui não tem no livro, tá? Vocês estão vendo que você tá... Esse aqui eu trouxe a definição porque realmente não tem, para vocês terem a definição, né? Faltou no livro isso daqui. Certo? Mas eu vou dar acesso para vocês esse material aí. Deus providenciou e preparou salvação, cuja salvação deve ser abraçada com fé, né? Pistei é fé ali, né? Teou, Deus, né? Vem lá, teos, né? Ali são só algumas preposições para juntar a palavra e tá ali, você já consegue identificar oikonomia, certo? Teou, Deus, e pistei, fé. Está em Timóteo 1:4. Está ali proeteto kairon. Essa palavra aí é difícil. Que de boa vontade ele se propôs a mostrar com vista aquela dispensação pela qual tempos, a saber, da infância e da maturidade, que é em Gálatas, né? Que ele fala ali do herdeiro, né? Que tem um tempo que o herdeiro ele é tutoriado, né? Ele tem uma tutoria, né? Tá debaixo da autoridade, né? Aí chega a plenitude do tempo, ou seja, quando ele se torna adulto, agora ele é livre. É isso que Paulo fala em relação à lei e fé. Que ao tempo da lei, as pessoas eram imaturas, eram crianças, embora eram herdeiros, mas estavam sob a tutela da lei. Por isso que ele fala que a lei serviu de aio, né? O que é o aio? Não é o tempero lá que faz comida, né? O aio é ponte, né? Tutor. E o tutor era que fazia ponte, o tutor não era o conhecimento. O tutor ali, o aio, vem de paidagogos, né? A palavra ali é paidagogos. Está junto ali, o tutor, né? Aí ele não tinha, hoje nós temos a de paidagogos, vem a palavra pedagogia, que é uma formação superior.
Mas naquela época não. Naquela época o pai da Gogos, ou o aio, ele era a ponte apenas. Ele levava a criança até o professor propriamente dito. Mas nesse andar, ele ensinava boas maneiras para a criança. Então ele tinha um tutor ali, não podia fazer o que queria. Então a lei era isso, a lei ficou como um tutor. As pessoas ficaram presas, mas vindo à maturidade você é livre, você se torna livre, você tem liberdade para ir e vir. Então a fé nos deu essa liberdade. O tempo da fé, da graça que nós falamos, nos deu essa liberdade, certo? Aí Paulo vai dizer ainda para não usar essa liberdade e dar ocasião à carne, né? Também tem essa questão. Olha lá, oikonomia tes caristos tou teou tes do ses moi. Aquela dispensação ou arranjo pela qual a graça de Deus me foi concedida. O texto que eu falei aqui, ó, né? É dispensação da graça, né? A saber, a dispensação da graça. Se é que tende ouvidos, diz o texto, se é que tende ouvidos da dispensação da graça. Então, Paulo traz. E ali, oikonomia tou misteriou, né? Misteriou, ali é o som de I. Misteriou, que é a dispensação pela qual ele cumpriu o seu propósito secreto. A dispensação do mistério que eu comentei aqui, ó, 3:9, né? Dispensação do mistério. Vamos lá, agora o conteúdo do livro, certo? Já partimos da definição da palavra, que nos ajuda muito, né? Ó, já fomos 20 minutos dando a definição da palavra, já dá para abranger bastante o conhecimento dos irmãos. Qualquer dúvida, só perguntar, tá, irmãos? Levanta a mão aí, eu dou a palavra a vocês, tá certo? Então, administração eclesiástica, o que é? Depois que nós já vimos a definição, já deu para perceber, mas aqui tem a definição prática, né? Sem ser a origem da palavra. Conjunto de atividades desempenhadas para garantir o mantimento e crescimento da comunidade cristã ou igreja. Estudo de vários temas ligados ao trabalho do pastor ou de um padre, né? Que é a Igreja Católica também tem esse sistema, é eclesiástico, né, a igreja, então o tema abrange a eles, tem o mesmo estilo, né, de liturgia, vamos assim, no geral, de liturgia, né, de realizar cultos que chamam de missa, onde tem uma organização com uma liturgia um pouco diferente, mas tem ali, né, parte do louvor, parte da palavra, aquilo que tem em uma igreja evangélica também. A sua função de líder ou de administrador principal da igreja, a que serve. Então, administração não é só orar, nós vamos ver aqui, né? Não é só jejuar, isso daí é parte espiritual, né? Parte, como Paulo diz, foi confiado as coisas de Deus no âmbito espiritual, mas também nós temos a organização na parte prática, né? Leis que regulamentam aí, que precisa estar dentro das normas, certo? Se você pegar a maioria das igrejas, não sei se é aqui, né? Mas lá na praia, lá em Pontal, a maioria das igrejas não tem extintor de incêndio, né? E precisa, né? Fiscalização, ou acontece algum problema. Então, vistoria é necessário, né? Estar dentro das normas legais para não ter problema futuro. Certo? A administração eclesiástica é um tema pouco explorado no meio da administração. Por quê? Porque às vezes a gente não vê as pessoas atentando para esse tema, porque vai demandar controle. Demanda controle. E controle demanda planejamento, demanda um monte de coisas que quem trabalha aí como administrador de empresa sabe como que é. Na igreja não é o principal foco, né? A igreja não visa lucros, né? Ela não visa riqueza, não visa aumentar. Algumas. Mas o foco não é esse. Certo? Aí as pessoas, por não ser esse, as pessoas esquecem. E faz uma má administração. Aí não tem um controle. Vai acontecer. Já aconteceu na minha região
de uma igreja entrar tanto e sair a mais, ter a receita. E se não fosse o campo, fosse uma empresa onde esse, ou se fosse uma igreja independente, tinha fechado. Porque entrava lá um valor simbólico, vamos dizer assim, entrava 3 mil, estava saindo 5. Estava saindo, então chega um momento que daí tem as reservas, né? Mas chega um momento que a reserva vai acabar. E acabou. Então tinha as reservas que foram gastando, só que os gastos, como era permanente, era em parcela de alguma coisa, o que aconteceu? Teve que tirar recursos de outros lugares para suprir ali. Então, é muito importante essa parte aí na igreja. Uma outra parte que pouco vemos muitas vezes, delegação de funções. Muitas vezes centraliza-se no pastor. Então, chega uma hora que o pastor não vai aguentar. O que Jetro, né, ou Reuel falou para Moisés? Rapaz, o que você está fazendo? A igreja dele tinha, segundo os judeus, 2 milhões de pessoas. Segundo um estudo lá do Jimmy Finney Jake, né, porque não se conta 600 mil homens de guerra, ou seja, só contou de guerra, daí ampliou, chegaram a um número de 2 milhões. Aí o Dake foi mais além lá e fez um número contando os sacerdotes, contando os filhos, e chegou e mais os estrangeiros, porque teve muitos estrangeiros que saíram, né, junto com Israel, chegou a um valor X lá de 6 milhões de pessoas. Pensa, vamos ficar com 2 milhões que já é gente a rodo, né? Aí muita gente, imagine você sendo um pastor de 2 milhões, só você, e tem um ali para te ajudar, né? Tem uma para te ajudar no louvor e outra para ajudar, às vezes, quando você cansa um pouquinho, dá uma palavrinha de vez em quando, né? Arão dava uma palavrinha de vez em quando e Miriam puxava o pandeiro lá e cantava, né? Só eles falaram, rapaz, tem aí os chefes, pega aí deu a dica e Deus falou, faça isso mesmo. É boa essa palavra, porque a gente tem que aprender. E o que Reuel falou? Pega homens capazes. Um defeito em muitas igrejas, a gente fala, vamos pegar fulano lá, tá bom. Tá frequentando os cultos. Uma vez eu ouvi de um pastor, né? Eu era superintendente da escola dominical. Ele falou, olha, o rapazinho lá tem uma palavra boa, coloca ele para dar aula. Mas dar uma palavra boa não quer dizer que está preparado para dar aula. Eu falei, calma, pastor. É bem assim, né? Depois eu saí, fui para pedido do pastor presidente, fui para outra congregação. Aí ele estava dando aula. Não, o pastor colocou, não ouviu o conselho, né? E ele estava fazendo teologia também, e eu dava aula de teologia lá no curso. Aí ele falou, rapaz, entrou educação, né, sobre educação cristã, rapaz, eu mesmo me bato nas coisas, eu mesmo estou com a minha mente tudo embaralhada, como que eu... Falei, seja sincero com o pastor vai entender. Fala que você não está preparado. Então a gente tem que procurar pessoas, cada um na função, cada um tem um chamado, cada um tem uma vocação, cada um tem um ministério, e delegar. Delegar, essa é uma grande falha hoje em muitas administrações, por aí, falta de delegar, descobrir talentos. Isso é função do pastor, né? Tem que descobrir os talentos. Às vezes tem pessoas lá com desejo, querendo, tem que ensinar, que nós vamos ver a parte do discipular, que hoje criou na mente de muitos que discipulado é para batismo. Não sei de onde que eles tiraram isso, né? Porque... até o batismo. Agora faz uma palavrinha de 30 minutos antes do batismo e vamos lá. Nem palavra, meu Deus. Então, tá decaindo. Teve 2 discípulos que já eram batizados conforme o batismo de João Batista e se tornaram discípulos de Jesus. Certo? André e acho que João, se não me engano. Eles já eram batizados, eles seguiam os ensinos do Batista. Mas chegaram lá, foram fazer um discipulado de mais 3 anos e meio, mais ou menos, né? Porque o discipulado ele é contínuo, até o estágio que você se torna um mestre, que você vai passar a ensinar a outros. É um discipulado contínuo, até estatura de mestre, certo? Então o discipulado não é 3 meses, não é 2 meses, não é meia hora, é anos, cada um vai ter um tempo, nem todos vão ser lá os 3 anos, resolveu para todos?
Que Jesus passaram ao lado de Jesus? Resolveu para todos? Não, teve um que traiu, teve um que negou, teve um que tinha dificuldade de crer. Não resolveu. Porque precisou de mais um tempo com o Espírito Santo para daí estar discipulado completamente. Porque o discipulado demanda tempos. Porque o discipulado é diferente do tempo da época bíblica, é diferente de hoje. Hoje a gente vai lá, dá uma palavrinha, ensina a Bíblia, tá tudo bom. Bem, mas o discipulado antes era o talmidim. Os talmidins, eles ficavam na cola dos seus mestres. Tinha um provérbio: suje-se com a poeira das sandálias do seu mestre. Por quê? Sente mais próximo, porque antes ele sentava em volta, né? Eles assentavam em volta do mestre e ficavam ouvindo os seus ensinamentos. Aí quem mais ficava próximo, aprendia mais, não se distraía. Quem ficava mais longe, então, ou seja, o caminho que ele seguir, siga, suje-se, esteja com ele, esteja em todo momento. Absorva o máximo da sabedoria que ele tem para te ensinar. Então, isso daqui é muito sério, né? E falta investimento nesta área. Organização. Então, as duas entram aqui, vai culminar na organização. Monitoramento das obrigações desempenhadas, tem que monitorar, né? Não é deixar lá, colocou, não sabe nem como anda o ministério lá. Às vezes está dando problema, às vezes está falindo o negócio, porque depende da igreja grande, não tem como você... Se for uma igreja pequena, é mais tranquilo, mas uma igreja como uma sede aqui, ó, gigantesca, tem um monte de departamentos. Se o pastor não passar a vistoria, não tem como ele saber o que está acontecendo, porque é muita coisa. Demanda muita. Quanto maior é a instituição, maior terá que ser a capacidade para administrar. Planejamento e controle da alocação dos recursos, muito importante, né? Saber para onde vai. Essa igreja que eu citei ali, estava gastando lá até com balinha, né? Um bolo. Tem coisas que é desnecessárias, né? Você tirar da igreja, né? Então, tem que ter esse entendimento. Faltou. O engraçado é que na vida secular o pastor era um administrador de uma multinacional. Era administrador de uma multinacional. Mas na hora de aplicar ali, deixou de lado, né? Falhou. Então, noções de administração, esse pastor tinha para dar aula para nós. Mas na hora de aplicar, faltou. Há o pensamento de que administrar a igreja não passa de ensinar a Bíblia, orar, aconselhar as pessoas, porém, é só uma parte desse tipo de gestão. Administrar a igreja vai além das funções citadas, certo? Esse vai além não quer dizer que é mais importante. É claro que a gente valoriza mais do que... Como eu falei, mas se a pessoa não consegue, né, às vezes não consegue nem a parte física, quem dirá espiritual, né, que é o discipulado. Se nem a parte física ali de finanças, de controle ali de entrada e saída a pessoa consegue realizar, então essa parte espiritual também vai falhar, certo? Vai faltar Bíblia no ensinamento do pastor, vai faltar oração, vai faltar aconselhamento. Aconselhamento as pessoas já nem procuram mais pastor hoje em dia, né? Ser sincero, né? Falta nos líderes referência, né? Que as pessoas cheguem a aconselhar-se. Então isso é um outro campo. Até eu fiz uma pós, eu fiz o TCC bem nesse tema aí. Aconselhamento psicoteológico, né? Então, aquele que quiser trabalhar com essa área, ter noções da psicologia e da teologia, né? Psicoteológico é juntar as duas disciplinas. Que a psicologia tem 100 anos de história aí, isolada da filosofia, antes se estudava dentro da filosofia, mas a parte da filosofia tem 100 e poucos anos, e 100 e poucos anos dá para produzir muita coisa boa, né? Então nós temos que aproveitar as coisas boas. Tem muita coisa ruim também, mas deixa as ruins de lado e pega as boas. Dentro da teologia não tem materiais bons, materiais ruins? Você faz o quê? Você só pega os materiais que você confia. E os que você vê que é treva, você deixa de lado. Então, a psicologia também, se o pastor pegar... Tem até livros, você pode pegar livros de pastores que trabalharam com psicologia, você não precisa pegar livro lá da psicologia secular. Tem diversos livros de pastores que trabalharam, relatam a sua experiência, que são psicólogos e escreveram.
Então é uma área bem importante também da igreja, ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo, né? Pandemia, estresse, né? As pessoas estressadas, as pessoas ansiosas, com crises de ansiedade, crises de depressão. Então, o aconselhamento pastoral é muito importante. Por quê? A psicologia vai conseguir trabalhar o comportamento, a mente. Agora o aconselhamento psicoteológico, o aconselhamento pastoral, ele trabalha o espiritual e o corpo. E antigamente nós nem tinha isso é novidade para nós aqui na região. Estou falando de região, não estou falando dos Estados Unidos, de cidades grandes que as pessoas já estão estudando há muito mais tempo, mas nossas regiões aqui. Ah, não vamos orar, isso daí é o cão. Os inimigos se levantando, vamos fazer uma oração forte aqui. Mas remédio para curar o físico, você tem que tomar, não tem? Tem que tomar lá, dá com dor de cabeça, toma um Dorflex, uma Neosaldina, alguma coisinha dessa daí, passa, não passa? Porque na parte física, na alma, às vezes só um abraço, só uma conversa que ela não teve com ninguém da família, com ninguém, às vezes resolve, às vezes não é nem muita coisa. Mas a alma precisa tratar com remédio para a alma. E o espírito, aí sim, tem que tratar, aí é a oração, aí é jejum, aí é com a parte espiritual. Então, cada parte tem uma arma a ser usada, né? Paulo fala, nossas armas são espirituais, então, parte da alma temos que tratar, conhecer o ser humano para poder tratá-lo, certo? Então isso é função da administração eclesiástica, saber administrar essa área também, certo? Com a ajuda e quem que é o consolador, o que nos ajudará em toda essa caminhada? O Espírito Santo, né? Então a gente tem que estar na dependência do Espírito Santo para poder aconselhar essas pessoas, abraçar, chorar com elas. Esses dias eu ouvi de um líder que eu fiquei assim horrorizado, porque nossas ministrações estão banhadas, né, com o estopim do coach, com a teologia humanista, utilitarista, hedonista, né? Tudo que visa o prazer. Aí ele dizia na sua prédica lá, enquanto uns choram, você vai vender lenço. Ou seja, o que está por trás dessa frase? Se aproveite da desgraça, da dor do outro. E o que a Bíblia fala? Exatamente, você pegou aí, ó. Pegou o versículo chave. Chore com os que choram, alegre-se com os que alegra-se. Está aflito? Ore. Às vezes a pessoa que está aflita não tem força para orar, então você ora por ela, abraça ela ali, vamos orar, irmãos, Deus é contigo, Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer. Então isto é administração eclesiástica em um nível total, né? Parte espiritual e a parte física organizando bem a igreja, certo? Então, você que é líder, se você é pastor, sei que temos um pastor, não sei se tem mais pastores aqui de congregação. Observe essa parte física, coloque teus diáconos lá, veja lá, irmão, veja banheiro, se está suprido, se está limpo, porque vai vir visitante. Os irmãos da casa não estão nem aí, os irmãos da casa já eles querem a palavra, querem o louvor, querem cultuar, mas os visitantes, eles reparam, eles observam, né? Luzes funcionando, um som que não seja um catuto de abelha, né? Um som adequado, né? Que o cantor, ou que se ouça mais o cantor do que os instrumentos, às vezes os instrumentistas rebentam com tudo, né? Você não ouve o que está cantando. Quem é da igreja não está nem aí, ele está dando glória a Deus, irmão. Agora o visitante, tudo isso ele vai notar, irmão. Tudo isso ele vai ser um ponto-chave, né? Colocar pessoas para serem recepcionistas, pessoas para alocar nos bancos, que não é a mesma função. Porque se coloca lá tem um na porta, ele é recepcionista e vai colocar as pessoas no banco, que tem gente que chega perdido, não sabe onde sentar. Aí já fica a porta vazia, sem ninguém. Então, fazer essa delegação, vai fazer festa grandes, prepara um carro de emergência. A gente não quer que aconteça, mas pode acontecer uma emergência, prepare alguém. Senão vai tudo lá pro pastor passou mal, vai lá. E às vezes o pastor está ali para interceder, para orar, porque o negócio dele é guerra, é batalha ali. Então, vai fazer festa,
Irmão, se tem carro disponível aí, se acontecer alguma coisa, já orienta toda a igreja, aconteceu alguma coisa, alguém passou mal, vai lá com o irmão, pega a pessoa, pega a família, leva. Então tudo isso, irmãos, tem que ser, isso daí é o manual do anfitrião, né? Então um pastor ali do Santa Catarina que escreveu sobre isso, manual do anfitriões e convidados. Tudo o que você precisa saber quando você vai preparar uma festa e tudo o que você precisa saber quando você é convidado para ir pregar, cantar em algum lugar. Então isso é importante, a gente respeitar os protocolos, né? Vamos ver? Alguma dúvida? Tranquilo até aqui? Ó, os alvos da igreja, atividade da igreja, ensino da palavra de Deus, adoração a Deus, cristianismo. Né? Isso está no livro, tá? Foi pego do que está no livro, os tópicos ali. Então, ensino da palavra, adoração a Deus, primazia. Né? Antigamente alguns falavam, né, que a missão mais importante, né, da igreja é pregar. Mas a primeira missão mais importante é adorar, né? É você ser um adorador. E o adorar envolve a comunhão um com os outros. Porque a Bíblia fala, se andamos na luz, como Ele na luz está, temos, olha lá, é incondicional. Se eu ando na luz, eu tenho que ter comunhão com meu irmão. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, imagine, eu vou evangelizar. Ah, mas naquela igreja tem fulano, né? Fulano não me pagou até hoje. Não é? Então daí o evangelista já quebrou as pernas do evangelista ali na hora, né? Então, adorar não é aquele momento ali só de... Adorar é você realmente estar vivendo a oikonomia, né? Oikonos é usado para família também, né? A palavra oikonos, são duas, não sei se apareceu ali, vem de oikonos e nomia, né? Lei da família. Então a palavra oikonos é família. Então a parte familiar da igreja, a irmandade, tem que estar fortalecida. Nós temos que ser um corpo bem ajustado. Aí sim, casa está arrumada. Você pode chamar convidado, né? Você chama alguém para tua casa quando ela está virada, né? Não... bagunçada, porque quem tem filho pequeno bagunça, é bagunça toda hora. Mas vai vir fulano de tal lá, você convidou, o que você faz? Arruma tudo, né? Joga no quarto da bagunça, né? Joga em algum lugar, arruma, deixa tudo preparado porque você quer que a casa esteja organizada, bem limpa, as pessoas se sintam bem na tua casa. Então, esse é um grande problema de algumas igrejas. A pessoa entra e não sente bem, nunca mais volta. Ninguém cumprimentou, ninguém olhou para ela, ou olhou torto, né? Cheio de tatuagem, cheio de piercing. Né? Então, são realidades nossas, né? Que às vezes, incondicionalmente, nós queremos que as pessoas venham já plenas, né? Na totalidade do espírito, né? E não é assim que acontece. Então, nós temos que, aí sim, né? Depois de evangelizar, olha lá, o que não pode faltar. Outra coisa, né? Diz que um grande teólogo, não lembro quem, você pode procurar aí na internet, né? Disse que nós somos ótimos obstetras, só que péssimos pediatras, né? Nós somos excelentes em gerar filhos, mas cuidar desses filhos, difícil. Ainda mais nesses dias de hoje, por isso que eu penso, né, que o pastorado ele não é minha vocação. Que é difícil ser pastor conforme tem que ser, biblicamente, né? Irmão, lá tem igreja, sabe. Quem pastoreia a congregação sabe como que é. É difícil. Não é fácil ser pastor. Ter o título é fácil. Ter o título, você pode até montar uma igreja para você pode até se abraçar com alguém. Se eu quisesse título, eu teria esse título faz tempo, desde quando eu casei. Quando eu casei, tinha 20 anos, um pastor me ligou lá para mim. André, você não foi chamado para cuidar da escola, trabalhar na escola nessa época. Você foi chamado para cuidar da igreja. Vem comigo que eu vou te abençoar. Há 20 anos, um menino de 20 anos. Tem uns que já tem chamado, meu novo, já pastoreiam desde novo, é chamado. Eu não tinha esse chamado. Na época, minha intenção era ser pregador. Queria pregar em todo lugar, aí queria viajar pregando. Queria a África, né? Todo novo convertido quer a África, né?
aqui. Eu não sou novo. Não, mas assim, é um desejo, né? É um desejo de... Não tem... Todo mundo praticamente que teve esse anseio de missões pensou na África em algum momento, né? Talibã, tá bom. Então... Só que Deus tem outras coisas às vezes para nós, né? Verdade. Deseja. Pode ser que esse desejo seja o desejo de Deus e se cumpra. Se não for, Deus vai te encaminhar para outro lado. Deus vai te colocar no lugar que Ele quer. Só estar no centro da vontade de Deus. Então, discipular, não pode faltar isso, irmãos. Eu louvo a Deus as igrejas que têm cursos, levam cursos para a igreja, fazem seminários, fazem seminários intensivos, né, com temas, aperfeiçoam a igreja. Isso é discipular. Isso é discipular, você trazer temas. Tem os jovens, vamos trazer temas para os jovens. Tem família, vamos trazer temas para as famílias. Vamos trazer temas para os casais. É cuidar de todas as áreas. Então, cuidar de todas as partes que a pessoa é. A pessoa é espírito, é alma. Nós somos alma, que temos espírito e temos um corpo. Então, todas as áreas bem supridas, estaremos com o corpo bem ajustado. Portanto, por toda a extensão da Bíblia, observa-se relatos da forma de aplicação da administração, exemplos anteriores e posteriores ao nascimento de Cristo. Olha lá, Deus quando realizou a criação, Deus quando criou, Ele criou tudo ordenadamente, dentro do seu lugar, cada espécie de árvore, cada espécie de animais, certo? E eu vou falar um negócio aqui para vocês. Quantos dias Deus criou? Quantos dias foram os dias da criação que Deus criou? Vamos ver se o Emerson lembra lá. A Bíblia diz que contém 6 dias, né? Na verdade, essa questão de ano aí, né? Um dia para Deus. É um ano e um ano para Deus. Acho que eu podia falar assim. Perdi. Dormiu? Então Deus precisou para realizar a sua criação 3 dias. 3 dias foi o suficiente. Primeiro, lá a luz. O segundo, firmamento. Terceiro, Ele separa, né? Aí os outros dias foi só adornar. Você quando faz uma obra, né? Ou uma pintura, hoje colocamos os adornos, né? Hoje você faz lá o bruto, aí depois vem o adorno, né? Então foi o que Deus fez. A luz, aí fez separação dia e noite, firmamento, daí isso no segundo dia, aí no quarto dia Ele foi lá e deixou o firmamento lindo, né? Colocou bilhões e bilhões de estrelas, né? Colocou sol, colocou lua, colocou um monte de coisa lá para deixar tá bem apagadinho, né? Aí colocou lá para deixar bonito, né? Aí o sexto dia, no terceiro ele havia separado água da porção seca das águas. Aí no sexto dia ele preencheu tudo, né? Colocou animais na terra, colocou animais na água, colocou o homem na terra, deixou pleno. Daí entra o ponto que o irmão falou, 6 dias, né? A nossa Bíblia, as nossas traduções geralmente diz que no 7º dia Deus cessou, terminou só, ou seja, diz que Deus trabalhou até o 7º dia, mas no 7º dia Deus não trabalhou. Ele cessou as obras no 6º dia. Então, no 7º dia, todas as obras ele havia cessado, né? Então, o 7º dia, coloca lá, cessou, né? Na nossa Bíblia, Deus descansou. Mas Deus é Espírito, Ele não precisa descansar. Eu sei que você sabe disso já faz tempo, né? Não cansa, né? Então, o que é a palavra que está lá como descansou? É cessou, terminou, certo? Aí entra o ponto lá, esses dias eram dias literais ou eram eras, né? Daí alguns entram com teorias. Teoria. Existem 2 coisas interessantes, a teoria e o fato. Teoria é uma coisa, fato não tem como, né? Contra fatos não há argumento. Então existe o fato bíblico, existe a teoria de linhas teológicas bíblicas, existe o fato científico e existe teorias científicas que não provaram até hoje. Então quem escreveu o livro pode nos responder, né? Se você vai escrever, quem já escreveu o TCC aqui? Escreveu o artigo? Escreveu? Se você escrever algo no começo, lá no fim você pode escrever outra coisa? Não, a banca vai... Se você você segue uma linha. Você segue uma linha ali, ó.
Aí se você se contradiz, você já vai ser ou reprovado ou vai pedir correção, né? Reprovado geralmente não, mas vamos pedir para você fazer novamente, porque está contraditório. Então nada melhor de interpretar esse texto Na luz da palavra. na luz de Moisés que escreveu. Moisés interpreta esse texto? Interpreta. Quando que ele interpreta? Quando Deus dá as 10 palavras, né? Que não é 10 mandamentos, não existe 10 mandamentos para o judeu. Para o judeu existe 613 mandamentos. Ali são 10 palavras, que para nós chegou como 10 mandamentos, né? Certo? E o que diz lá em um texto? Depois você leia lá, Êxodo 20, vai ser lá pelo versículo 11, se eu não me engano. Diz assim, né? O sábado será sagrado para vocês. Vocês não vão trabalhar. Porque em 6 dias, essa palavra 6 é o mesmo usada lá em Gênesis. Ou melhor, essa palavra 6 é a palavra usada para definir um dia inteiro da semana. 6 dias você trabalharão, o 7º você descansará. Assim, aí ele joga para a criação. Então ele mesmo interpretou que esses dias são dias literais, certo? Por que tem essa outra teoria? Porque lá no tempo que lançaram a teoria da evolução, os nossos teólogos não sabiam como debater, então começaram a criar linhas teológicas para explicar. Começaram para poder se defender da ciência, que estava sendo crescente no ano de 1800, com a era do iluminismo, né? Então surgiu muitas teorias que iam contra que a igreja pregava. Então os teólogos da época não conseguiram debater, então criaram aí uma linha teológica. Então quer dizer que pode ser eras. Não são 6 dias, então são eras de milênios, são 6 milênios, para ir de encontro com o que disseram lá, que a Terra tem milhões de anos, certo? Mas já tem hoje a bioquímica, já prova que a Terra é recente. Temos cientistas que provam isso, que a Terra não passa de 10 mil anos. Então já temos aí, o que está acontecendo? Uma linha de cientistas já estão refutando estudos de outros. Por isso que eu digo, existe a teoria e o fato. E aí, pastor, tem que ser a gente tem que levar tão literal mesmo, como diz a palavra ali, como o próprio Moisés relatou ali, porque que Deus, ele poderia ter estralado o dedo e ter acontecido tudo em segundos. Mas ele fez tudo equilibrado, tudo ordenado nessa questão da administração, para que o homem entendesse que ele tem esse período que ele poderia trabalhar, né? Nesse caso de cuidar da terra, de lavrar da terra, e tirar um dia para o glorificar. Porque se a gente olhar para os dias de hoje, atuais, igual eu estava analisando com essa pandemia, a única coisa que eu ganhei foi muito trabalho e pouco dinheiro, porque o dinheiro ficou na mesma e não dá para nada, né? E eu ganhei foi muito trabalho, preocupação, e os afazeres que eu fazia eu já não fazia mais, eu já não faço mais, por causa do muito cargo de estresse de trabalho. Daí teve o congresso agora de missões. E uma coisa que o pastor Adriano me falou e me chamou a atenção, que é bem verdade, que tem momentos que a gente não pode perder. Então Deus fez tudo aquilo ali para que o homem entendesse que aquele momento, daquele dia, teria que ser descansado e teria que levar louvor, porque se a gente deixar, a gente toma o nosso tempo, ele se torna 24 horas enfadonho e a gente esquece de ter o nosso momento devocional com Deus, que daí a gente não consegue nem orar nem alguns minutos. Exatamente. Esse relacionamento com Deus, o qual nós devemos ter. Então, por isso que Deus determinou, não, você tem que ter um dia para me adorar. Aí, por isso que ele faz tudo tranquilamente. Ele poderia fazer instantâneo. Isso é... Ele é o dono de tudo, é o dono da vida, é o criador dos céus e da terra. Isso é tão verdade que um dos fatos que levou, né? O primeiro fato é a idolatria. Os outros é que eles não guardaram o Shabat, né? 490 anos eles ficaram sem guardar o Shabat, sem cumprir a lei, porque era lei para eles aquilo lá. Deus então vai fazer eles guardarem lá na Babilônia, né? E divide aí, né?
490. Tira aí. Faz aí, você vai ver que vai dar 70, se você fizer de anos ali, dá 70 anos. Deus fez eles tirarem os anos sabáticos que eles não guardaram lá na Babilônia. Presos, né? Pode falar. Sobre a criação ainda, é importante assim, observar que Deus criou as plantas num dia e criou os luminares maiores, que seriam o Sol e a Lua, no outro. E as plantas não iam sobreviver mais de um dia sem ter Sol e sem ter... Isso, legal. Organização e... Controle na criação. Como que Deus fez tudo isso? Perfeito, né? Como que Deus fez tudo isso? Deus, organização, planejamento, porque Ele sustenta. Deus planejou tudo antes de criar. A gente acha, como o irmão falou ali, a gente acha que Deus tem uma varinha de condão, né? Haja. Parece. Não, Deus projetou tudo. A Bíblia fala que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Até o resgate, porque o homem ia cair, até o resgate Deus já tinha projetado, já tinha realizado. Então tudo foi muito bem elaborado. Se você olhar o próprio corpo humano, a complexidade, você vai ver que não foi algo do acaso. Foi algo muito bem planejado. Então, professor, muito bom essa parte. questão do planejamento, organização e controle do nosso Criador, do nosso Deus Altíssimo, Ele já pôs essa essência dentro de nós. Sim. Tanto que eu lido com a construção civil e antes, muitas das vezes, de eu fazer alguma construção, tem que ter um planejamento de alguém, né, com mais conhecimento, tem que ter um projeto, tem que ter uma elaboração, tem que sentar para ver se vai dar para fazer a construção, projetar tudo, para depois iniciar o projeto, né? Isso é a essência que Ele coloca dentro de nós. É isso que você está falando, são vocações que Deus colocou. Deus deu vocações para Adão, deu vocações para Abel, deu vocações para Caim. Aí Caim matou o seu irmão, agora vai ter que realizar as vocações do seu irmão, né, para que haja desenvolvimento. Olha o perigo aí de matar um irmão, né? Que a Bíblia fala que o assassino é aquele que julga o seu irmão, né, que fala contra o seu irmão, tá lá, é homicida, né, que odeia o seu irmão, aborrece, é homicida. A gente acha que o homicida é lá tirar a vida da pessoa com uma arma, né? Não, se você odeia alguém, você está sendo um homicida. Então imagine você matar alguém, você vai ter que pegar todas essas vocações, vai cair sobre o teu sangue. Então, sobre a tua vida, né? É muito importante. E isso que o irmão colocou do planejamento que Deus colocou em nós, está ali quando Deus fala. Você vai dominar sobre peixe, sobre os animais da terra, sobre as aves. Esses são os níveis de autoridade administrativa que Deus deu ao homem. Nós fomos perdendo com o tempo. E adquirindo novas também, né? Foi adquirindo outras. Por isso que Jesus vem como filho do homem, por quê? Jesus vem para mostrar como que é a administração verdadeira, perfeita. A administração do homem sem a queda. E Jesus, você lê os evangelhos, você sabe, né? Olha lá, a delegação de autoridade para Moisés. Ele fez, né? Ele realizou o planejamento financeiro para a edificação de uma torre. Esse aqui foi Babel, né? O homem fez, é aquela vocação, o homem fez, Deus deu essa vocação. Às vezes o homem usa essa vocação transgredindo a lei. Nós às vezes usamos erroneamente, mas são vocações que Deus nos deu, né? Cada um de nós tem uma vocação. Nós já vamos falar sobre isso um pouquinho. Organização eclesiástica, tranquilo até aqui? A organização eclesiástica é o responsável por cada departamento. Nós temos o pastor que fica com a palavra, fica com a oração, fica com a administração geral. A secretaria é muito importante, né? Uma pessoa hábil ali, uma pessoa que esteja com você sempre que você precisar, porque a parte da secretaria é muito ampla, né? Papelada, papéis, né? A secretaria não é só manter o hall de membros, né? Tudo, às vezes recai, né, para a secretaria só isso, né, cuidar ali dos halls de membros, mas na realidade todos os departamentos teriam que ter, não um secretário particular, mas um secretário apenas na igreja, se não for uma igreja muito grande, é claro, né, para cuidar dessa parte, né, cuidar, senão fica o líder, né, o líder de jovens fazendo tudo, o líder das irmãs fazendo tudo, e às vezes não está não entra dentro da visão do pastor, isso é um problema. Eu lembro que uma vez, quando eu liderava os jovens quiseram fazer, para uma festa, quiseram fazer uma peça lá,
E começaram a ensaiar, sem falar comigo, começaram a ensaiar em casa, ensaiaram. Aí uma vez eles pediram para ensaiar na igreja, ensaiaram ali, eu ouvi, falei, fiquei na minha, falei, façam, né? Mas eu falei, vamos ver o que o pastor diz primeiro, né? Já tinha ensaiado acho que meses, né? Sozinho. Aí o pastor falou, isso não é bom a gente apresentar, porque uma vez aconteceu já na igreja de nós apanhar de um pastor de fora, porque a igreja fez uma peça dessa que está enaltecendo mais as obras do diabo do que a obra de Cristo, né? Glorifica mais o diabo do que a Cristo. Então, os jovens ficaram desanimados. Mas por causa do quê? Rebeldia, né? Começou com rebeldia. Começaram a fazer por conta, sem vir para a liderança. Então a gente tem que entender isso. A liderança está ali não para proibir, está ali para orientar. Orientar. Às vezes tem coisas que nós queremos fazer que parece na nossa mente que é extraordinário, mas quando a gente vai mostrar, o líder lá já tem uma visão mais ampla e diz, é boa a tua ideia, mas não dá para aplicar. Então, vamos fazer, se quer fazer um teatro, vamos fazer um outro teatro. Já estava perto da festa, não deu para ensaiar outro. Foi lá um domingo antes que o pastor assistiu, cortou. Com razão que ele cortou, ele não foi errado, ele cortou com razão, porque... E essa peça tem em muitas igrejas aí, bem famosas. Hierarquia ministerial eclesiástica, vamos ver bispos, presbíteros, pastores, diáconos. Isso aqui, as pessoas confundem como sendo a mesma coisa, mas não é. Oi? Só para provocar, só faltou apóstolo. Não, apóstolo tá. Eu vou te mostrar onde está apóstolo aqui. Está implícito o apóstolo. É tão forte que não pode. Não, daqui a pouco eu revelo o mistério. A dispensação da graça vai vir aqui, tá? O mistério vai ser revelado. Então nós temos aqui, bispo, tem gente que fala, o bispo e o presbítero é a mesma coisa, que é falta de conhecimento. Do quê? Língua grega. Nós temos ali presbúteros ou presbíteros e temos episcopos. Epi, em cima, aquele que está em cima. Então Paulo fala, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então o episcopo é líder de líderes. Seria um pastor presidente na nossa linguagem aí, um pastor presidente. Ele é pastor de pastores. Ele não tem que liderar a igreja local. Ele tem que liderar os obreiros, os pastores, os presbíteros, os evangelistas, no nosso caso, certo? Então, o bispo é um superintendente de outros presbíteros que exerce uma superintendência mais local, certo? Pastor também exerce uma superintendência, um pastorado local. Diáconos, eles servem, né, aos presbíteros e aos pastores, é o serviço. Vai estar ali na época da Bíblia, eu sempre coloco contexto bíblico, irmãos. Hoje, às vezes o nosso contexto difere um pouco do contexto bíblico, mas a gente não pode deixar de ensinar o que a Bíblia fala sobre isso. No contexto bíblico, eles ficavam com a área da assistência social da igreja, os diáconos, né? Foram criados para isso em Atos 6, né? Como os apóstolos estavam crescendo, os apóstolos não podiam deixar a palavra e a oração de lado para atender às necessidades físicas, que também são importantes. O que Pedro e João fizeram? Deixaram de lado? Falaram, amanhã a gente vê isso daí, deixa as viúvas lá passando fome. Não, vamos colocar. E detalhe, eles não centralizaram neles. Falaram para a comunidade, escolha entre si. Olha que interessante, ó. Se tivesse essa liberdade, a igreja, né, chegar, quem que você acha que seria um bom diácono? Quem que você acha que seria um bom presbítero? Fazer essa pesquisa, dá para você fazer na tua igreja. Quem que você acha? Que nem às vezes você coloca um camarada que você acha que é bom, mas é um treva lá fora, né? Aí acontece ele não permanecer. Então, eles falaram, escolham dentre vós, eu vou dar a característica. Aí a líder aqui, o líder é isso, eu vou dar as diretrizes. Tem que ser assim, 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 boa reputação, cheios do Espírito. Tem que ter essas características. Tem gente lá no meio que pode ter mais. Se for ver, você vê, Estevão tinha mais categoria, mais características boas. Além disso, ele era cheio de fé e poderoso na pregação, né? E mataram, né, ele. Que não dava para... Quem tem alguma coisa sempre acontece de ser apedrejado, né? Primeiro mártir, né? Dá risada assim, né? Mas
O galardão dele vai ser extraordinário, né, também, né? Ele Não? E diante do... Ele viu o céu aberto, ele viu o trono, né? Diante dos líderes religiosos. O camarada pregou uma palavra que os caras não suportaram. Mataram porque não suportaram. Falou, como que esse camarada simples sabe descorrer a... Ó, quer um segredo aí, ó, aprenda a pregar aí, ó. Ele discorreu. Aprenda a pregar com Pedro e com o discurso de Pedro em Atos e com o discurso de Estevão. Eles trouxeram a Bíblia lá, ó, do início aplicaram em Cristo. Jesus fez isso também. Jesus fez isso com 2 discípulos. E Estevão nem participava, né, com Jesus, né? Não. Na caminhada, né? Foi um salvo ali, né? Salvo. Jesus se disfarçou. Que dá pra se pregar dele. Oh, é forte o mistério. Jesus se disfarçou de estrangeiro, né? Irmão, Jesus tinha um closet especial, irmão, depois da ressurreição. Jesus tinha um anjo que ficava cuidando do guarda-roupa de Jesus, irmão. Você não acredita nisso? Para Maria olha para Maria Madalena, olha o horticultor, jardineiro, me diz. Ele estava com a roupa de jardineiro. Onde você levou o corpo do meu Senhor? Onde está? Depois ele coloca uma roupa de viajante e guardou aquela roupa salpicada de sangue, né? Ele falou para aquele anjo que cuida do guarda-roupa do closet dele, guarda bem essa daí, porque essa eu vou voltar a vestir. Cuida bem dessa. E a Bíblia fala, né? Quem é este com essas vestes salpicadas de sangue, né? Na casa, quando ele chega, né? Quando ele chega a adentrar nos portões celestiais. Meu Deus! Aí deixa. Ei, continua aí, pastor. Vamos lá, irmãos, na hierarquia? Na casa que estavam os discípulos, como Jesus entrou com as portas todas fechadas? Apareceu. Para! Essa é pra domingo. A pergunta que você faz com o Espírito Santo na tua oração particular. Eu fiz essa pergunta. Eu sei a resposta. Exercício eclesiástico na forma prática da igreja. Eu sei de onde Jesus estava vindo. Mano, Emerson lembra. Encontra-se a ordem hierárquica da seguinte: pastor-presidente, que seria o bispo, pastores auxiliares, presbítero, ministério diaconal. Eu vou dar até um glória aqui. Aula de teologia bíblica é isso, irmãos. Administração eclesiástica, a gente sente a graça de Deus, né? Lá, pastores, pastor titular, auxiliares, diáconos, evangelistas, missionários. Isso aqui é o corpo que envolve a administração eclesiástica no geral. Presidentes de congregação, dirigentes de ponto de pregação, auxiliares. Veja que é ampla a lista, né? Quanto maior a sua igreja, quanto maior a igreja que você frequenta, maior o templo, né? Porque a igreja somos nós, né? É bom diferir essas palavras, né? Nós temos 3 palavras importantes: igreja, templo e congregação, né? Nós somos a igreja que vai ao templo congregar. Congregar é reunir. Então nós não vamos à igreja, nós vamos ao templo. A igreja vai ao templo congregar, certo? Aqui eu coloquei um desenho que nós compartilhamos lá no grupo também, que está inserido dentro da Bíblia de Estudo Bereana. É um desenho que realizamos para a parte do teologia ministerial, né, que se chama episcopologia, teologia dos ministérios, né, teologia do episcopado, e mostra ali os pilares apostólicos, que são as bases, né? Eu falei que apóstolo ia aparecer. Então, apóstolos são as bases. Foi quem lançou os fundamentos, os apóstolos e os profetas. Está em Efésios 4:20, 4:20, acho. Confirmavam tudo que o apóstolo falava. Isso, apóstolo e profeta. Está em Romanos também, você vai ver apóstolo e profeta junto ali. Você vai ver em Coríntios. Então, são as bases, né? O apóstolo lança os fundamentos e o profeta vem e fiscaliza a obra, né? O fiscal de obra, ele fiscaliza os fundamentos. E os fundamentos são os fundamentos da palavra de Deus, que está enraizada em Cristo. Quais que são os 6 fundamentos básicos, elementares de Cristo? Está lá o arrependimento das obras mortas, que é quando nos arrependemos, fé em Deus, doutrina do batismo, ressurreição e juízo
eterno, faltou uma, né? Está lá em Hebreus 6, tá lá, arrependimento da obra morta, fé, doutrina dos batismos, doutrina da ressurreição, doutrina da imposição de mãos e a doutrina dos juízos eternos, né? Na graça tem juízo também. A graça não pode tudo, né? Tem juízos. Então esses são os 6 fundamentos básicos, né? Nós temos o alcance do apóstolo, seria nacional e internacional, por isso que os apóstolos iam pregar em diversos lugares, né? Eram enviados. Não existe uma palavra no português para apóstolo, porque apóstolo significa enviado com uma missão. Então não temos um correlato ministerial. Qual que seria o mais próximo? O missionário, exatamente. Então tem gente que diz, não tem mais apóstolo hoje. Claro que tem. Quem fala isso são geralmente pessoas que colocam o apostolado dos 12 apóstolos como superior, divino a tudo. Não, o que é apóstolo? Vem do termo apóstelo, enviado com uma missão. Jesus foi um apóstolo. A Bíblia fala que ele foi enviado e o Nicodemos reconheceu. Bem sabemos que tu és mestre apóstolo, diz lá Nicodemos, apóstolo de Deus. Está em Hebreus 3, que ele foi o sacerdote e apóstolo. Então Jesus, alguém conseguiria realizar a missão de Jesus? Ninguém. Então, a missão de Jesus foi única. A missão dos 12 apóstolos é única. Os 12 apóstolos, bem provável que se fosse colocado aqui, não saberiam realizar as missões que demanda hoje. Porque os tempos são outros. Então, em cada tempo, Deus levanta pessoas que têm. Só que eu entendo lá os reformados que escrevem contra o apostolado da atualidade, porque apostolado virou um título. E não é título, é função. Não tinha mais o que consagrar, cansamos de pastor. Tinha uma época que a onda era missionária, né? Todo mundo queria ser chamado de missionário, porque missionário tinha portas abertas, né? Era missionário. Até eu coloquei no Orkut lá, missionário André Soares. Tempo, né? Na ignorância. Mas não somos todos missionários? Missionário. Não, mas era título. Missionário era respeitado, né? Pregador de várias igrejas, missionário. Hoje acham um missionário como miserável. Né? Não, aí cansou um pouco o título, né? Ficou batido demais, né? Aí o negócio era conferencista, né? Eita! Conferencista tal. O cara não sabe nem o que é realizar. Nunca realizou uma conferência de nada. Quando colocava internacional, então. Conferencista internacional, né? Porque foi passear no Paraguai e comprar lá. Pregou, mora em Paranaguá, pregou em Pontal e é missionário, é conferencista internacional. Eu achei. Quando eu morei na América, eu vi sistemas deles, que lá os pastores, eles não têm presbítero na igreja americana. São diáconos, pastores. Essa questão de eclesiástico, cada igreja escolhe os seus. Não sei se tem alguém aqui da Quadrangular. Sim, porque o presbitério, para eles, é uma força muito grande também. Existe hierarquia diferente, né? Também, por exemplo, na sua reformada, o presbitério é maior que o pastor, né? O presbítero é maior, o pastor não faz nada sem a reunião lá do presbitério. Existe diferente. A Quadrangular também não usa o título presbítero, usa superintendente. Não sei se tem alguém Quadrangular aqui que pode dizer melhor, né? É maioria diáconos, daí tanto é que quem tem chamado, se o pastor levar para a convenção, já vai para pastorado, né? Passa pelo processo lá, vai para o pastorado. Daí tem o superintendente, daí tem o aspirante, né? Tem o ministro, que são títulos que se coloca. A Igreja Católica lá é diácono, depois acho que já é bispo, né? Não sei bem a nomenclatura deles, mas é mais diáconos. Depois já vai para... Acho que bispo é mais alto, né? Vai para... Tem um outro título lá antes, né? Não sei se é o próprio padre, mas cada igreja tem os seus sistemas, né? Mas agora eu estou falando de um sistema bíblico, de como eles organizaram como eles fizeram a oikonomia nos tempos bíblicos. Aí, conforme foi avançando, isso no tempo dos apóstolos ainda, começaram a colocar superintendentes, né? Lá,
bispos, episcopos. Paulo fala quem deseja episcopado, excelente coisa deseja. Era um alcance mais nacional, regional, né? Por exemplo, as cidades maiores, regiões maiores. E depois vem o presbítero e diáconos. Você me pergunta, mas cadê? Cadê o apóstolo? Cadê o doutor? Cadê o... Tá aqui, irmãos. Paulo, quando ele fala de presbitério na igreja, ele está falando dos 5 ministérios. 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Como que eu sei disso? Porque Paulo falou, eu sou um evangelista. Timóteo. João e Pedro falaram, eu sou presbítero. Eles eram apóstolos, não eram? Eles falaram, eu sou presbítero. Então, o presbitério envolve, biblicamente falando, envolve os 5 ministérios. Depois vem a base diaconato, né? Que é assistente do presbitério ali. Então, o que nós temos biblicamente? O episcopo, o presbitério, que abarca 5 ministérios, e o diaconato. A partir daí, as igrejas selecionaram aí a forma de administrar a sua oikonomia. Tá certo? Qual tá certa? Não tem certo e errado, né? Cada um administra da melhor forma. Quem melhor para administrar a igreja que o pastor Tiago dirige, se não ele, né? Eu não posso chegar lá, você está fazendo errado aí, cara. Eu nem conheço o pessoal. Então, ele vai saber melhor administrar, porque ele já está ali há muito tempo. Então, cada igreja, cada ministério tem a sua forma de organizar. O importante é organizar, né? Qual que é um problema que acontece hoje? Os líderes do Novo Testamento são os 5 ministérios. O que acontece hoje? Geralmente centraliza-se tudo no pastor, e o pastor... Alguns pastores são mestres também, não todos. Mas aí não tem como fazer. Como que eu vou fazer? Como que eu vou pastorear? Fazer o trabalho de evangelista? Fazer o trabalho de profeta? Isso aqui são ministérios, tá? O profeta não é aquele que é tomado por Deus e profetiza. Isso daí é dom de profecia. O profeta é um ministro, é um ministério que Jesus dá, certo? E o profeta, ele vai falar qual que é a missão dele? De alinhar, ensinar, pregar, tudo conforme a palavra, conforme os fundamentos. Ele é o fiscal. Falou, tá errado aqui, a doutrina da fé, você tá falhando, vamos ajustar. Então ele vai ajustar aquilo que desandou, porque às vezes na obra, que você deu exemplo, pode acontecer de desandar. Aí tem que fazer um reajuste. Não, vamos alinhar aqui, vamos passar o plumo, vamos fazer isso, vamos fazer... Então esse é o trabalho do profeta. O mestre, ele vai nos pormenores. O evangelista vai buscar. E o mestre vai nos pormenores, vai no discipulado, vai naquelas minúcias, né? A ensinar para fortalecer a igreja. O problema é, às vezes, o pastor assumir todas essas responsabilidades. Aí não existe espaço para mais... E a igreja que era para trabalhar com 5 áreas, trabalha com uma só, porque ele só vai conseguir no máximo fazer o exercício, função de pastor. O que Paulo falou? Paulo é tremendo nesse exemplo. Paulo falou, traga aí para mim os camaradas para consagrar o presbitério aí, porque eu quero ver se eles são bons. Quero ver se eles sabem mesmo de Bíblia, quero ver se os caras são... Não, falou, Tito, vai lá. A obra está pendente lá, vai lá e lança presbíteros, consagra presbíteros. Timóteo, vou te dar todas as bases aqui de como você tem. Eles deram características, não falaram quem. Hoje tem que ter QI alto, né? Tem o QD alto, né? Pegou o mistério? Se não tiver o QD alto... Ou não adianta nem ter o QI, né? Então, cara não tinha essas exigências. Isso aí tem um sinal, né, professor? Como exemplo assim, que a gente pastoreia a igreja, é fácil de saber quando o pastor está usando as 5 funções. Então o pastor não ir para o culto, não vai ninguém. Exatamente. Está criando discípulos para si, né? Não tem ninguém que vá suprir o lugar dele. Exatamente. Perfeito exemplo. Nada como um pastor para saber, né? Identificar essas partes aí. Realmente. Só se não tiver fulano, não vou. Quer dizer que ele não soube delegar, não preparou pessoas, né? E quando o pastor vai tirar férias e fica com o telefone lá toda hora? Por quê? Tirar férias é férias, não.
Tem que desligar. Prepara a pessoa, você coloque a pessoa que você sabe que não vai dar problema. Você sabe que, não, qualquer coisa o fulano, ele vai resolver, ele tem meu aval. Isso é delegar, né? Vamos lá, discipulado cristão, pregar e ensinar, ali são duas funções, né? Ordenação de Cristo, ide e pregai a toda criatura, fazei discípulos, está em Mateus, né? Pregar e ensinar. Função do discipulador, saber detectar problema e dar a devida importância para cada um, né? Lá, o verdadeiro papel do discipulado é fazer outros líderes eficazes, bem preparados para continuar o trabalho, é o que nós falamos aqui, né? Preparar a pessoa para dar continuidade. Jesus fez isso, né? Eu vou para o Pai e vou deixar vocês para fazer obras e vão fazer maiores. Jesus não falou, não façam coisa muito boa, senão eles vão deixar de me seguir. Tem pastor que às vezes não coloca por causa desse medo, né? Começa a segurar a pessoa porque prega muito bem, as pessoas acham que... Não, irmão, quem tem, né? Quem tem chamado, quem tem vocação, não precisa temer. No Paulo 2, eu ia responder isso daí ontem, eu nem respondi, porque me veio um branco na minha mente, falei, não, vou deixar para aula, aí depois eu vou responder, sabe? Porque tem que formular ali, né? Tem que formular. Você fala do chamado? Não desse do discipulado, que daí é algo que é particular ali, né? No fórum. Eu não consegui responder porque não vejo nada na minha vida. Não, mas eu pede ajuda, pessoal, eu tô para isso, tá? Me chama lá no privado, não precisa colocar no grupo lá a tua dúvida, a tua pendência, mas eu tô ali. É até bom lembrar que a tutoria não é para eu lançar lá e corrigir só. Eu sempre, quem foi meu aluno mais antigo sabe que eu sempre dei suporte, sempre dei todo o suporte. Perguntas, questionamentos no Zap, até fora do contexto de aula. Pode me chamar, não tem momento ruim, né? Só que tem momento que eu durmo, né? Daí... Isso é verdade. Não, mas teve dias de aluno mandar mensagem 1 hora, 1 e pouquinho. Aí eu sou terrível nessa área, porque eu quero achar a resposta a todo custo, daí eu vou pesquisar, eu não durmo. Por isso que eu falei. Eu tava lendo uma situação, né, professor? Daí o professor, não, é isso aqui. Daí tava lá e eu tava bem escondidinha a palavrinha, olha aí que eu fui entender. Não, eu não ligo, irmão. Se eu tiver acordado, eu respondo. Se eu estiver acordado, eu respondo. Já fiquei até 3 horas da manhã com o aluno pra gente debatendo ali, orientando, ajudando. E isso é um prazer pra mim. Não vejo como um fardo. Então, qualquer dúvida, se você quiser chamar, me recorrer, tá lá meu número, fique à vontade, tá? Lá, o Evangelho vem de Evangelion, dar boas novas. Então, temos que pregar boa nova, né, irmão? O pessoal vai pregar lá, só prega testemunho, né? Você falou que vai chamar você sábado, antes do culto, pô. Pra dar essa aula? Meta da igreja primitiva, ganhar almas para o reino. Não existe maior alegria do que dar graça, como a de dar graças a todos, em toda parte, né? Ganhar almas onde as pessoas estão, viu? Então a administração eclesiástica abarca tudo, né? Não é negócio. Tinha uma época que as pessoas tinham medo de fazer homilética porque achava que ia deixar a obra do Espírito Santo de lado e o cara ia ficar pregador de técnica, né? Pregador mecanizado. Agora entra um ponto interessante aqui, né? Liderança feminina nas igrejas evangélicas. A dificuldade de Jesus foi romper a discriminação da mulher. Olha, a dificuldade de Jesus foi romper a discriminação com as mulheres, irmão. Jesus teve essa dificuldade e teve todo um trabalho para chamar perto de si as mulheres, e hoje tem muitos pastores que não, mulher não tem que ter ministério. Na Bíblia não diz que mulher tem que ter ministério, não diz que homem tem que ter ministério também. Na verdade, na Bíblia é que não, eles usam dizendo assim, não, na Bíblia ali está só no masculino, pastores, doutores, mestres. Mas e o objetivo dos ministérios? Eles leem o versículo 13, ou versículo 12, 4:11, né, dos ministérios, eu coloquei 12 ali. Eles leem o versículo 12, qual que é o 12? Querendo a perfeição dos santos. Santos está no masculino. Então quer dizer que os ministérios só aperfeiçoam os homens, a mulher deixa tudo estragado? Deixa tudo, é uma brincadeira que eu faço, é claro, não. Deixa tudo bagunçado? Não. Jesus... ele poderia parecer a Pedro, que era afoito, era o cara que tinha atitude. Jesus poderia parecer a João,
Não deixa eles ir embora, eu vou aparecer a Maria primeiro. Vai lá, Maria. A primeira vez você levou a mensagem errada, né? Porque o anjo disse que você está procurando vivo entre os mortos, não é? Não foi isso que o anjo disse para elas? Porque procuram vivo entre os mortos? E ela chega lá para os discípulos e fala, né? Que não está lá o corpo. Aí na implicação do texto dá a entender que Maria não entendeu a mensagem, a incredulidade foi grande, Maria não entendeu a mensagem, disse, levaram que o corpo não está lá, o corpo não está lá, não, falaram as palavras dos anjos, mas falaram com incredulidade, porque até depois quando Jesus aparece para Maria, qual que é a primeira palavra de Maria fala? Horticultor, onde que você colocou o corpo morto do meu Senhor? Mas o que os anjos falaram? Porque procura o vivo? Então pega essa mensagem aí, né? Muita gente vai para a igreja buscando o morto, sendo que Deus já tem o vivo para nós. Certo? Talvez você vai buscando uma coisinha de nada, mas Deus tem coisas maiores para nós. Muito maiores. Então, Jesus apareceu a Maria. Vai lá, Maria. Primeiro você pregou errado. Mas eu sou um bom pastor, eu não corto o ministério não. Vou te dar outra oportunidade. Ele pregou errado, não prega mais aqui não, seu infeliz. Pregou só heresia, aí onde você aprendeu isso? Ela pregou heresia, a primeira mensagem dela foi herética. Deixa eu te ensinar aqui, você não aprendeu direito. Não entendeu direito. Ele vai lá, agora leva a mensagem certa. Tanto é que a Bíblia fala que a palavra delas vos pareceu delírios, né? Desvarios. Chama, vocês estão loucas, mulher. Falaram isso para as mulheres. E aí ela pregou a mensagem certa. Olha, ele me apareceu e disse que vai aparecer daqui a pouco aí. Daqui a pouco ele vem. Certo? Foi dificuldade, porque a cultura da época não valorizava. Paulo teve a mesma dificuldade. Paulo, ele disse, em Cristo não há macho nem fêmea, não há homem nem mulher. Paulo não era adepto da teologia, da ideologia de gênero, irmão. Paulo está dizendo que Jesus, quando chama, ele vocaciona tanto homens quanto mulheres. Tanto é que quando Paulo fala o marido deve amar as suas esposas, foi algo revolucionário que no nosso português não dá para entender. Porque os maridos amavam as mulheres? Amavam, mas com amor eros, erotismo, paixão sexual apenas. Era assim que eles amavam. Jesus falou para os judeus isso também, né? Se vocês olham para a mulher e a veem como um objeto de satisfação, você já adulterou. Irmãos, quem olha para uma mulher, deseja a mulher, sendo que ela veste aquelas vestes largas, né? Não fica muito aparente diante das pessoas, a gente pega e aplica no nosso tempo, né? Que a sensualidade feminina no nosso Brasil, ela é explorada. Mas não, Jesus está falando muito mais, é muito mais profundo ali. Jesus está resgatando o valor da mulher, que era vista como um objeto de satisfação sexual e geração de filhos apenas. Jesus está dizendo, se você olha para uma mulher com esse olhar, você já adulterou, porque originalmente, o que é adultério? Alterar o que é o original, não é? A gasolina adulterada é uma gasolina que não está na sua originalidade. Então Jesus está dizendo, originalmente a mulher não foi criada para isso, foi criada para ser uma adjuntora idônea, para estar lado a lado, de igualdade. No jardim havia harmonia. E em Cristo tem que haver essa harmonia, senão nós não estamos em Cristo, nós estamos em Adão. Em Adão há essa, porque o que Deus diz para a mulher? Agora o marido dominará, terás dores no parto e o marido te dominará. Então quem está no primeiro Adão domina a mulher. Quem está no segundo Adão, no último Adão, vive em harmonia, cumprindo os papéis. Cada um tem os seus papéis. Professor, a gente pode olhar para essa questão da mulher, né, nesse contexto histórico, como grande influência da época da Grécia, né, que as mulheres não eram valorizadas naquela época. E no contexto ali de Jesus, a gente via que as mulheres, elas não eram alfabetizadas, né, e não recebiam o estudo, né, da palavra, só os meninos. Então, vendo nesse contexto, a gente via assim, até ali, quando Paulo escreve a carta, né, a Tito, a Coríntios, né, não lembro lá,
que ele fala que Coríntios. Coríntios, né, que não convém que as mulheres, né, tal, que ele repete lá que elas fiquem caladas, é porque elas não tinham a instrução devida para poder falar, né? Era mais ou menos esse contexto, né? Tem mais um adendo, mas é esse contexto também. Tem mais um adendo ali. Por influência, né, do que é, porque olhando assim a história da Grécia, a gente vê que a passagem, tem até, eu tinha separado aqui, do imperador na época lá, que ele usa as mesmas palavras que Paulo usou numa oratória fúnebre e tal, lá em homenagem aos mortos na guerra, lá ele usa, né, faz toda homenagem aos soldados mortos e faz esse mesmo relato para a mulher, lá como Paulo falou, sabe? O problema em Coríntios, isso. Uma coisa assim, sabe? Então parece que já vem desde aquela época, né, porque ele está ali na mesma região, que já vem desde aquela isso. Tem mais um adendo, ó. Paulo ele vem da cultura judaica, ele tem a cultura grega, helênica e ele tem a cultura romana porque nasceu como um romano, cidadão romano. Então Paulo tem a multiculturalidade na sua mente, ele sabia entrar e sair de todas aquelas culturas, ele conseguia entrar e sair, falar com um judeu, ele conseguiria, por isso que ele diz, me tornei judeu com judeu, grego com grego, porque ele tinha essa habilidade, ele não, as pessoas acrescentaram, né, me fiz de tolo com os tolos, né, Paulo não podia ser. No Talmud tinha lá, graças a Deus por não ter nascido mulher. Tem uma questão que trazem. Era muito mas a palavra, por que Jesus vem resgatar a palavra, a lei que eles erraram? Porque o que acontece? Existe a lei e existe depois comentário, né? O Talmud que você citou são comentários. Tem comentário bíblico que fala heresia? No nosso campo teológico? Tem, né? Então, aquilo lá não está na Bíblia. Então, acontece na literatura rabínica também, isso daí. Mas a palavra nunca disse para a mulher ficar calada. E qual que é o contexto ali? Tem esse ponto, por isso que ele fala, se oriente com os maridos, nas vossas casas, né? Já mudou, né? E tem aquele, porque muitos acham que Paulo é machista, mas é que não analisam. E tem um outro ponto, as mulheres estavam se tornando agressivas. Elas estavam querendo se impor, as mulheres ali de Corinto, não é todas as mulheres que são assim, de Corinto, por causa daquela questão grega, que eles eram mais, tinha essa natureza, igual a região que Tito vai, né? Tito vai, ele usa até um próprio filósofo, dizendo, os cretenses são de ventre difícil lá, ou seja, são pessoas rudes, pessoas que não aceitam qualquer um, por isso que ele não mandou Timóteo para lá, porque Timóteo era mais tímido, ele mandou Tito que tinha mais firmeza, certo? Então, nós temos que procurar entender o contexto. Ali tinha esse problema, as mulheres estavam querendo se impor. Então, daí por isso que Paulo organiza. Mas em Timóteo, Paulo também vai dizer um negócio importante. Paulo vai dizer que a mulher, daí sim, por causa desse contexto de não ter esse aprendizado secular, essa valorização, Paulo vai dizer assim, as mulheres devem servir, mas se elas gerarem filhos, ela pode ser mestras do bem, mestras desses filhos que ela gerem. Isso daí, Paulo tem que entender, senão você vai falar, a mulher, Paulo diz que a mulher só tem valor se gerar filho, mas esse filho é filho espiritual. Ou seja, as pessoas como a mulher não tinha na cultura que ele está escrevendo, no caso é para Éfeso, né? A mulher não tinha influência, não podia falar, não podia nada, mas Paulo agora resgatou. Paulo disse, se vocês ganharem pessoas, vocês têm autoridade e liberdade para discipulá-las, mas sejam o quê? Modestas, não se orgulhem por causa disso. Problema de muitos homens e mulheres, né? Orgulho. Não se orgulhem, fiquem sendo modestas, em humildade. Aí concluindo aqui, olha o valor da mulher na época, culturalmente. Teve um imperador que ele espancou a mulher porque a mulher bebeu vinho junto na presença de outros, porque a mulher não poderia desfrutar dos mesmos prazeres dos homens. Outro expulsou a mulher de casa, divorciou porque a mulher estava falando com uma divorciada.
Então, e tem isso na história secular. Esses ciúmes, né? Ele podia levar para julgamento, né? Isso, sim. Então, geralmente sim, né? Geralmente, tempo da Bíblia lá, a gente pensa, a gente até prega, né? Ah, Vasti foi embora, né? Tem gente que prega, Vasti foi tirada do reino porque não obedeceu o rei, ele se divorciou. Não, Vasti, isso aí quem fala é judeu, que entende a parte deles, né? Vasti foi morta. Vasti morreu, por quê? Desobedeceu o rei. Por que você acha que Esther andou assim, sem o rei? Não, eu vim fazer um pedido, ela foi toda humilde, porque ela sabe a autoridade do rei, não é esse contexto que a gente tem, não deu certo, vamos divorciar, a mulher não quer me obedecer, vamos divorciar. Esse é o nosso contexto, o contexto bíblico não, a mulher não tinha essa, era um objeto. Então, não satisfez o meu prazer mais, não satisfez mais o meu prazer, o evangelho é tão lindo que veio e tirou isso da cultura. Procurou resgatar. O que eu falei de Paulo. Paulo não usa a palavra eros, que poderia usar, que é o amor sexual. Paulo não usa a palavra filho, que é o amor afetivo, de amizade. Paulo usa a palavra ágape. E a palavra ágape é o amor incondicional. É colocar a mulher como primazia. Ninguém tinha falado isso na história. Foi uma revolução. Dar prioridade para a mulher. Pedro vai falar também. Ela é tua co-irmã. Saiba coabitar com ela com inteligência, porque ela vai herdar as mesmas coisas que você. Então o evangelho resgatou o valor da mulher. Infelizmente, por causa do desenvolvimento da história, as mulheres geralmente foi colocado um pouco de lado, porém já está mudando essa visão, justamente porque estão conhecendo. Quer ver uma implicação do que eu estou falando? Claro. Não sei se é Febe o nome dela, Febe? Isso, é Febe? Diaconisa. Diaconisa. Né? Teve apostolisa, bem provável, Júnia. Teve lá Evódia e Cinti, que eram provavelmente líderes, pastoras. Quando a Bíblia fala ali olha só como que aconteceu. Quando a Bíblia fala ali em Timóteo, você pode discordar, mas estou apresentando o texto bíblico. Não quer, na tua igreja não pratica assim, na tua igreja não crê assim, tem problema. Estou te apresentando o contexto histórico, bíblico e exegético das Escrituras. Quando a Bíblia traduz a palavra ancião, geralmente traduz presbítero. Mas quando vai falar da mulher, traduz como anciã, dando a entender o que? As velhinhas da igreja. Mas a mesma palavra que Paulo fala para os anciãos, ou às vezes tu coloca presbítero nas nossas traduções, é a mesma palavra para a mulher. Então ali em Timóteo está as presbíteras. Você pode pegar, irmão. Tem as ferramentas gregas aí na internet, você vai analisar. Então as presbíteras ensinem. Por quê? Já são pessoas com experiência. Qual que é o requisito para presbitério? Elas tinham que ensinar as mais novas, né? Isso! E qual que é o requisito para o presbítero? Que a gente sempre ensina. Ser cheio do Espírito Santo. Não, ou um forte ali, em Timóteo. Esse é diácono que ele coloca, que o presbítero também tem que ser cheio. Aptos. Aptos para quê? Para ensinar, né? Ensinar. Por isso que ele fala, as presbíteras ensinem as mais novas. Mas o nosso contexto, principalmente, não sei de qual igreja você é, mas o contexto da maioria aí veio por causa de pastores nordestinos. Quem fala isso não sou eu, tá, irmãos? Quem fala isso é um grande pastor chamado... não vou falar o nome dele porque vai que esse vídeo circula, mas ele comentou lá no Facebook, eu não salvei, devia ter tirado o print, que todas essas imposições para como pentear o cabelo foram impostas por pastores nordestinos, a segunda leva de pastores, que a primeira leva eram missionários, na igreja, maior igreja pentecostal do Brasil, né? Assembleia de Deus. A segunda leva foi quando decidiram que só os pastores brasileiros teriam que dirigir as igrejas brasileiras e os outros ficariam como missionários, abrindo pontos, né? Os que vieram do exterior. E daí eles começaram a colocar essas imposições às mulheres. Então, justamente porque tinha uma mulher que se destacava na época, né? Frida Wingren, né? Wingren, ela se destacava, ela era ensinadora. E vamos lá, tá? Só fala pastores, doutores, tá? Mas a mulher pode ensinar? Pode. Mulher ensina a Bíblia? Mulher pode evangelizar? Pode. Mulher pode ir ser missionária? Pode. Pode? Então, mulher pode ensinar? Mulher pode
ser missionária? A mulher pode ser profetisa? Pode. Pode. Só não pode ter credencial de pastor, né? Pode. Não é? Eu também. Não, mas tem igreja que não pode. Tem igreja que não pode. Então quer dizer que dos 5 ministérios ali que nós vimos, aqui ó, 5 ministérios, 4 elas podem, 1 ela não pode. Então vamos desvalidar todo o texto. Certo? Então é Bíblia, não sei o que acontece comigo. Se a nossa igreja não faz, aí nós temos que respeitar porque ela tem uma história, né? E tem uma tradição, mas eu particularmente eu tenho que mostrar o que eu aprendi com a Bíblia. Vamos ver agora um desenho? Lá, o ministério. Ministério e o presbitério. Homens e mulheres. Olha lá, tem vocações diferentes daí, ó. Chamado, desejo. Desejo, chamado. Então, chamado vem primeiro, depois o desejo, na questão dos homens, mulher é o contrário. A unção é a mesma. Lá, o por ordenação, tá? Aí a mulher por voto, depende daquela questão dela ganhar, né? Pessoas, isso no contexto bíblico. Ministerial, liderança da mulher é um social, psicológico, nutrição. Por isso que ela vai cuidar daquelas que ela ganhou. Mas hoje o contexto é diferente, esse aqui é o contexto de Paulo, tá? Um contexto diferente, mas também entra nessa questão. Os deveres, ambos têm deveres. Administração, pastoreio e interlocais, né? Doméstico, locais, ensino, profecia. Então ensinar, ser mestras do bem. Base, está lá em Timóteo 3,11, né? Mesma base para os dois. Qual o homem? Moral, familiar, dons, metas. As mulheres, olha lá, moral, familiar, voto, honra, vocação, a melhor parte. Mas mas é a mais bênção, irmão, para a mulher. E menos para o homem. No texto que eu falei de Efésios, tem menos exigência para a mulher e mais exigência para o homem. Olha lá, adorar, ouvir, entre os heróis da fé, houve mulheres. Tem nome de mulheres lá. E a Bíblia alguma vez fala que o homem tem algum valor, preciosidade de alguma joia? Não, mas para a mulher, fala ou não fala? A Bíblia fala assim, ouve o conhecimento, está em Provérbios 31. Ouve o conhecimento, da mulher virtuosa, tá? Esse outro está lá no início. Ouve o conhecimento do teu pai. Filho meu, ouve o conhecimento do teu pai e atenta para a doutrina da tua mãe. E agora eu pergunto para você, o que é melhor, conhecimento ou doutrina? Doutrina. Porque a doutrina é eterna. Doutrina é eterna. Doutrina não é usos e costumes, tá? Doutrina é algo que tem desde a eternidade. É o legado, né? A fé, a santidade é uma doutrina, tem desde a eternidade. Isso, a palavra vem de ensinar. As pessoas que deturparam e colocaram uso e costume. A tua igreja não tem doutrina. A minha tem. Não, isso se chama decoro. Paulo fala sobre isso também. Decoro. Tem partes do nosso rosto, do nosso corpo que precisa de decoro. Tem partes do nosso corpo que precisa de decoro duplo. Nas mulheres, tem mais de uma parte que precisa de decoro duplo. No homem, apenas uma. Então, precisa ser revestido. Isso é decoro, modesto. Ser decoroso. Paulo fala em Timóteo e fala também em Coríntios. Isso daí. Tá certo? Então, meus irmãos, a doutrina é melhor porque a doutrina é eterna, o conhecimento muda. Nós não tínhamos conhecimento antigamente e não mudamos? Muitos aspectos você não mudou, que você achava que era de uma forma e hoje você vê que é diferente. Porque o conhecimento, ele, conforme o tempo, muda. Deus deu um conhecimento para Moisés, fez o tabernáculo. Para Davi, Deus deu outro conhecimento e ampliou, que Salomão construiu com mais peças. Então, conforme o tempo, o conhecimento muda, mas a doutrina é a mesma. Não tinha a mesma doutrina, o templo? Tinha altar de sacrifício, altar, a pia, tinha os candelabros, tinha a mesa de proposição, tinha o altar de incenso, tinha a arca, não tinha? Só que ampliou, mas a base é a mesma. Colocaram mais candelabro, colocaram mais mesa, colocaram mais uma peça, né? Mais duas, né? Melhor dizendo, né? O mar de fundição, que a Bíblia diz, né? Que era uma grande piscina, né? Um grande tanque. E tinha também os 2 querubins, né? Grandão, que colocaram
para cobrir o querubim, a arca, né? Ficava assim, né? Com as asas e a arca bem no meio. Então aumentou, a doutrina é a mesma, não mudou. Então aumentou o conhecimento, mas com base na... Então olha só, o pai traz conhecimento, mas a doutrina quem dá é a mãe. Coisa linda, né? Então tem muito mais texto, né? Extraordinário. Lá, vocação e liderar, a habilidade que a gente tem internamente. Tem gente que pega o instrumento ali a primeira vez e já consegue soltar algumas coisas. Tem gente que fica anos e não sai nada. Vocação, palavra para louvor, para cantar, vocação, trabalho, né? Vocação. Tem gente, você obra lá, se eu pegar a obra vai ser tudo torto, vai cair na mesma hora. Porque não é a minha vocação, não tenho essa vocação. Posso aprender? Posso, mas vai demandar muito mais tempo do que quem tem vocação. Porque quem tem vocação tem aquela habilidade, né, inata. Liderar. Tinha uma época, por causa de meme, né? Olha só como nós somos fracos, às vezes, de Bíblia. A gente é doutrinado por meme, né? Compartilharam muitos memes aí, né? O chefe sentado num banco lá e os empregados lá trabalhando, né? E o líder lá ajudando, né? Já viu essa imagem? Aí colocar liderar é isso, e chefia, na verdade a chefia faz parte do liderar. E se você pegar o significado hoje, pelo dicionário hoje ali, no Google, você vai ver que o liderar tem mais implicações de mandar, comandar, do que o chefiar, o chefe. A chefia faz parte da liderança, não é algo afastado, simplesmente criaram que o líder é isso e o chefe é isso. Não, se o líder não for um bom chefe, ele não vai para lá, ele pode ser amigo, ele vai ser amigo e todo mundo vai pisar nele e não tá nem... Porque não é um bom chefe. É a mesma visão, né? De quem Exatamente. tá fazendo, não tem a visão de quem tá olhando. Exatamente. Então, chefia é só a característica de liderar, não é coisas opostas, né? Coisas diferentes. Sinais internos e externos da vocação, psicológico, né? Simpatia, a gente vai trabalhar com pessoas, né? Simpatia, comunicabilidade, então você tem relacionamento, sociabilidade com pessoas. A parte mística ali, piedade, prática de oração, senso missionário, cognitivo, inteligência, aproveitamento escolar, interpretação de texto, muito importante, né, irmãos? Hoje eu até estava num debate lá com uma irmã que acha que conhece bastante, né? Mostrando para ela o erro. Ela foi lá, ficou a tarde inteira pegando 3 versões, escreveu bonitinho, só que não lê, não interpretou. E ela é especialista em português, só que ela não interpretou o que ela leu. Aí no texto dela eu apontei os erros, porque interpretação. Aí eu coloquei lá mais um monte de erros, que aquele material que ela tem existe. Então, se eu quero ensinar, eu tenho também que ter a capacidade de aprender. Ter essa capacidade de aprender, abrir minha mente, porque às vezes eu tô com uma casa construída plena, um pensamento construído pleno. Às vezes aquele pensamento não é o correto. Às vezes aquele pensamento não é o que a Bíblia fala. Por quê? Nós somos formados por aquilo que a gente ouve, né? Aquilo que a gente lê. Por exemplo, eu passei por desconstruções no meu ministério. Minha primeira escola teológica eram os DVD dos Gideões Missionários, né? Eu ia lá para os Gideões, comprava 20, 30, né? E vinha e me esbanjava, assistia 100 vezes cada DVD. Era terrível. Era a minha escola teológica. Aí quando eu fui para uma escola de teologia, eu comecei a observar que muitas coisas que eles pregavam lá não estão de acordo com a Bíblia, porque ele quer emocionar. O pregador tem que emocionar as pessoas, senão ele não atinge o objetivo dele. Aí eu tive que desconstruir. Foi difícil? Foi. Aí depois eu fui um pouquinho mais profundo, porque aquela base teológica me deu uma base que eu desconstruí a outra, mas eu fui um pouquinho mais profundo, daí eu tive que desconstruir toda aquela que eu tinha feito. Falei, poxa, tudo que eu estudei tem algo aqui que desfez. E cada vez vai ser assim com nós, não vamos parar. Paulo falou isso. Eu reputei como esterco muitas coisas ali, porque eu conheci algo melhor. Então, tem essa mentalidade, né, que chamam aí hoje, né, a palavra que chamam hoje é mindset. É uma mente que está sempre progressiva, né, progredindo, querendo evoluir, não está estática naquelas crenças fiéis, é uma mente que quer
está sempre buscando. Eu tenho um texto que diz, né, que os alfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas são aqueles que não têm a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Porque se a gente ficar naquela época, se eu chegar assim com o notebook na igreja, depende da igreja, eu vou falar, o irmão está desviado, não está com a Bíblia. Tem gente que quer o papel, porque divinizaram o papel. Mas então a gente tinha que ter o rolo, né? Que a Bíblia foi escrita em rolos, pergaminho, então vamos levar pergaminho para a igreja. Professor, tem um irmão lá na igreja lá que ficou lá porque estavam colocando o hino da harpa no data show, não tinha. Não, tem que ter no papelzinho lá. Eu não concordo com isso aqui, porque eu trago meu então eu quero que minha harpa sem capa aqui. Que eu tenho desde quando eu me converti. E ele veio até o fim, então... Exatamente. Hoje não, André, porque tem nós mesmos aqui. Logo a gente encerra. Se eu chegar com um laptop, eu posso não deixo você nem. Exatamente. E hoje, hoje daqui uns dias vai ter em desuso o papel. Eu gosto do papel, eu gosto que o papel se anota, só que hoje começaram a criar ferramenta que dá para anotar. Hoje tem aqueles Kindle, aqueles negociaradas lá, você anota e faz anotações, e gruda, faz ainda coisa melhor, porque você pega texto de lá, junta ali, já prepara um slide a partir daí, pronto. Tá pegando no Google agora, só agora ali já pega ali. Remindo o tempo, né? A gente tem que remir o tempo, o Paulo falou isso. Obviamente, né? Não, primeira coisa que eu faço quando alguém vem, jogo ali no Google ali para dar uma olhada, para ver se eu não tenho palavras, porque a gente não sabe o significado de todas as palavras. Isso. Se a pessoa tem uma boa oratória, é só o que ele lê ali, pronto, já sente, já. Isso é coisa do anticristo. Mas o que estão fazendo? Não, tem gente que pega a mensagem mastigada, né? Ele não absorve. Às vezes Deus dá uma palavra para ele não sabe, pesquisa lá e começa a pegar tudo que... Não, bom, você é o filtro. Bom, você está na igreja, você tem tua igreja lá, tua igreja não tem muito conhecimento, o povo não é... Você não vai pegar as coisas profundas, filtra, traz simplicidade. Pode pegar um tema profundo, começa do conhecido, isso é técnica para aprendizado, e parte para o desconhecido, certo? Mas tem que tomar muito cuidado, professor André, também, porque tem muitos aventureiros aí que... Sim. Não, isso aí é vigilância, isso daí é dom, né? Então tem que ter esse dom de discernimento. Vamos lá, Deus convoca líderes no Antigo Testamento ali, profetas. E aqui tem outro gráfico para vocês aqui, liderança no Antigo Testamento, tipos e antítipos. Tipos são figuras, antítipos são a realidade, tá? Nós temos lá anciãos, civis, juízes, 12 tribos, anciãos e o Sinedrim, né? O Sanhedrin, né? Olha lá, o Moisés, tipo e antitipo. O ancião tipifica o presbítero, o juiz tipifica o bispo, o profeta o ministro, o pastor o ministro. Então, o que Deus fez? Pegou todo aquele ministério que tinha antigamente, e colocou dentro dos apostolados. Colocou dentro de um só. Sumo sacerdote, Arão, era um tipo de um bispo, né? Sacerdote, tipo de um bispo, ancião, tipo de presbítero. Finéias, um novo líder, uma nova ordem de sacerdócio, os anciãos são supervisões, levitas são os diáconos. Então eu vou chamar o levita para cantar. Levita não canta, irmão. Levita limpa sacrifício. Carrega. Vai lá limpar sangue. Vai lá matar animal. Se for sacerdote. Vai tirar o sangue, vai tirar a pele. Vai ter trabalho. Levita é trabalhar. Eles tinham a função. A única função por isso que era essa. Exatamente. Levita é igual diaconia. Diaconia na Bíblia é serviço. Ministro é serviço, é servir. Vem daquele termo lá, ruperetes, né? Que eram aquelas pessoas que trabalhavam debaixo do barco lá, e o barco se movimentava porque eles alimentavam, né? Remando primeiro, daí depois começou a ter a vapor, né? Eles lançavam a lenha, lançavam o carvão. Eles não eram vistos, mas o trabalho deles era visto, porque o navio andava. Então o ministro é isso, ele não é visto, mas o trabalho dele é visto. Então pega aí, irmãos. Levitas são os serviçais, é serviço. E Paulo falou, eu sou apóstolo. Não, Paulo disse quando escreveu a carta aos Romanos, eu sou servo, chamado para ser apóstolo. Eu sou diácono. Hoje não, ser diácono não, tem que abrir porta, tem que abrir janela, tem que limpar banco, tem que trocar papel higiênico, tem que... né?
Eu quero ser presbítero, quero ser pastor. Trabalhista hoje em dia. Então, diaconia, Paulo falou lá, 1:25 em Colossenses, eu sou diácono. Lá, líderes no Antigo Testamento, Moisés, Cristo, bispo dos bispos, né? Moisés é um tipo de Cristo, né? Cristo é o príncipe dos pastores, diz Pedro, né? Ou bispo dos bispos. Arão, bispo, Moisés de Arão, Cristo de nós, certo? Filhos de Arão eram o presbitério, levitas eram os diáconos. Esses desenhos não tem aí no livro também, tá? Os dons da igreja, isso é característica da administração, que eu falei já aqui, identificar os dons e talentos, lapidar os dons, que eu falei, né, ajustar, providenciar chances para o indivíduo, isso está faltando também, né, não dá chance para aquele camarada que tem desejo. Às vezes ele dá trabalho, mas é porque ele quer. Não tem gente assim na igreja, né? Eu já dei muito trabalho, mas é porque eu tinha desejo. Já dei muito trabalho na igreja, né? Gritava toda hora, né? Não deixava o culto em paz. Gritava para uma multidão, irmão. Fazia barulho para mais de 600 pessoas, irmão. O pastor já me mandou calar a boca no público. Cala a boca aí, rapaz. Glória a Deus, não é só teu. Glória a Deus, não é só teu. Aleluia, não é só teu. Já cheguei com uma igreja 600 pessoas, irmão. Era para eu pegar, sair dali e desviar, né? Mas não, fiquei firme ali. Então, dá um apoio, irmão. Dá um apoio para as pessoas que querem aprender lá. A gente olha com desdém para alguns. Não dá, ajuda essa pessoa aí. Sistema justicial, aquela parte que vocês tiverem direito eclesiástico, tá certo? Tem leis para se cumprir, tem regras, tem que saber, tem que estar tudo bem organizado, né? Uma igreja com CNPJ, tem que saber, a igreja lá com o extintor, que eu falei, coloca tudo dentro da lei, arruma bonitinho, porque quando você vai num estabelecimento, você quer que o estabelecimento esteja... Você vai numa loja que está tudo... Vamos dizer assim, quem prefere entrar numa loja que está organizada, ou melhor, quem prefere entrar em um brechó do que numa loja bem organizada? Brechó, por isso que o valor lá do brechó é pouco. Ninguém quer ir, Agora, se ele arrumasse melhor, ele teria que colocar um preço maior. Um preço melhor. Então, arruma a casa lá, deixa tudo bonitinho, as pessoas vão chegar e vão olhar. Sabe o que chamou a atenção pra fechar aqui, ó, depois só tem a parte da liberdade religiosa. Sabe o que chamou a atenção da rainha de Sabá? Quando ela foi visitar Salomão, é que tudo estava bem organizado, a marcha que eles faziam para adorar a Deus, como eles subiam para ir ao templo. Sabe o que ela olhou? Para as vestes dos servos. Ela disse, rapaz, meus servos estão lá com os trapos rasgados, olha a veste dos servos bordada com linho, a veste dos servos limpas. Ela olhou que lá, ficou admirada, ela bendizeu o Senhor, dizendo, bendito seja o Deus de Salomão, que Deus deu essa inteligência. O que ela olhou? Para aqueles que trabalhavam ali, ó, que estavam todos bonitinhos, arrumados. Você que tem loja, pega esse mistério aí. Não deixa os empregados lá com aquela roupa larga, né? Aquela roupa desgrenhada, né? Deixa bonitinho, deixa organizado. As pessoas vão ver e falar, rapaz, aqui é diferente. Aqui o negócio eu vou voltar, eu gostei. Então, igreja, irmãos, é assim, vai numa igreja lá que não tem nem banco pro camarada sentar, o camarada tem que ficar de pé. Eu não vou mais vir aqui não. Em casa eu... 50 centavos de oferta. Quanto mais gente, menos oferta. Sela esse mistério aí, irmão, que não é para os nossos dias.